Graças a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor. Estamos começando aqui mais um EBD online, onde estaremos falando um pouco mais sobre o Evangelho de Cristo. Na verdade, nesta manhã de domingo, no formato online, você aí interaja, faça suas perguntas, mandem suas perguntas. Com certeza, nossa equipe de professores estará respondendo assim que possível. Amém? Vamos iniciar com a oração, em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, Pai querido, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Pai, na Tua presença, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame Sua graça nesta manhã, derrame Sua maior sabedoria que exista, Pai, para que todos possam entender e compreender, Pai, o Teu querer nesta manhã, Pai, através da Tua palavra. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Louvemos a Deus por uma manhã com saúde. Estamos aqui para engrandecer o nome dEle e aprender mais um pouco, né, do que a lição nos traz, não é verdade? Mas antes, iremos iniciar aí com nossa irmã Sandra Mota, nos trazendo aí os louvores da harpa cristã. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus nessa manhã de domingo, dia 14 de março de 2021, onde estamos na escola dominical. Vamos louvar com o hino 18, que tem por título Grata Nova. Vamos louvar agora ao Senhor com o hino da harpa cristã de número 20. Olhai para o Cordeiro de Deus.
Agora, continuando a louvar ao Senhor, vamos entoar o hino 171 da nossa harpa cristã, Um Pecador Remido. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Um Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz, ora vem Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Os louvores entoados pela nossa irmã Sandra. Deus continue abençoando e dando sabedoria e graça. Amém? Abramos nossa lição, né, nesse trimestre aí, 2021. Lição 11, número 11. Vai falar compromissados com a evangelização. Amém? Peguem suas lições e abram. Lição de número 11, amém? Que tem por título Compromissados com a Evangelização. Seu texto áureo está baseado lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A sua verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Amém? Graças a Deus, é verdade? Essa lição vai nos trazer um pouco mais sobre o nosso compromisso juntamente à evangelização, né? O poder da evangelização diante todo esse período que nós estamos vivendo, né? Esse aqui é um meio de evangelização, onde nós estamos aí na sua casa. Você nos permite estar presente aí nesse domingo para aprender um pouco. Leitura bíblica em classe. Marcos, capítulo 16,
do versículo 14 ao 20. Leamos. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos, capítulo 16, do 14 ao 20. E essa lição hoje, quem vai nos trazer aí a essa belíssima ilustração, a sua interpretação, é a nossa professora Sandra. Na verdade, ela vai nos trazer um pouco mais do seu conhecimento em relação a todo o compromisso com a evangelização. Amém? Que Deus abençoe a todos. Boa aula. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui na casa do Senhor e fazendo dessa forma online, para que também abranja aqueles que estão nos seus lares. Louvamos a Deus por essa oportunidade, sim, porque o Senhor Jesus nos deixou essa grande responsabilidade de levar a sua palavra. E o mais interessante é que a temática de hoje na nossa EBD é justamente isso, é nós levarmos a palavra de Deus, levarmos o evangelho do Senhor. Hoje, dia 14 de março de 2021, o domingo, estamos com a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu agradeço a Deus e aos irmãos responsáveis por essa escola, pela oportunidade e pela confiança a mim deixada para ministrar a aula de hoje. Hoje é a lição 11, que tem por título Compromissados com a Evangelização. Como já foi falado pelo nosso irmão Felipe, é uma responsabilidade da igreja, sim, levar a palavra de Deus, levar o evangelho. Esse tema, compromissados com a evangelização, ele nos toca de uma maneira sobrenatural, de uma maneira muito importante. Não só ao pastor, não só a alguns líderes, não só a alguns dirigentes, evangelistas, presbíteros, não. Todos nós somos responsáveis em divulgar o evangelho do reino de Deus. Todos nós recebemos do Senhor essa ordem que se chama a Grande Comissão, e vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Como já foi lido, nosso texto áureo está em Romanos, capítulo 1, verso 16, e diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Glória a Deus. E o Senhor Jesus veio para nós, para todos, para todo aquele que crê. Glória a Deus por isso. E quando Paulo disse, porque não me envergonho do evangelho, ele também estava dizendo, eu não me nego a esse evangelho. Eu não nego o evangelho do Senhor. Ou seja, quando ele aceitou o evangelho do Senhor na sua vida, todos sabemos a história, quando Paulo, ele era um perseguidor, sendo chamado ainda de Saulo, ele era um perseguidor do evangelho de Jesus. Mas quando esse evangelho, que é poder de Deus, ele entrou na vida de Paulo, como que escamas lhe caíram dos olhos, né? Aquele quadro onde Paulo cai do cavalo com aquela luz, nos faz imaginar que grande foi o poder de Deus que atingiu Paulo naquele momento. E ele passou algum tempo, né,
com os olhos vendados, mas agora, a partir dali, escamas lhe caíram. E ele, a partir de então, ele não mais negou, ele não mais perseguiu, ele abraçou a causa do Evangelho de uma maneira toda especial, que se doou, que se gastou em prol do reino de Deus. E ele disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo. E mais uma vez eu digo, não me nego. Ele quis dizer assim, que ele não se negava, não tinha motivos para ele negar a esse Jesus que o salvou, que o transformou, que o libertou. A nossa verdade prática diz assim: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Essa palavra, servo de todos, é muito interessante, porque muitas vezes nós pregamos a palavra de Deus como se fosse numa tribuna, como se fosse num patamar mais alto. Mas o que a verdade prática está nos ensinando nesta manhã é que, a partir do momento que nós estamos levando o Evangelho, nós estamos nos colocando no lugar de servos. Claro, somos servos do Deus Altíssimo, mas estamos a serviço do reino e a serviço para o mundo. Ou seja, levar o Evangelho de Deus, levar a palavra da verdade, é prestar um serviço ao mundo. Nos jornais, nas reportagens, são serviços de utilidade pública. Mas levar a palavra de Deus é um serviço especial, porque é um serviço espiritual, que visa uma eternidade. Qual é o ganho de levar a palavra de Deus? É saber que você está cumprindo o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra compromissado significa aquele que tem compromisso. E o que é compromisso? Existem alguns sinônimos para a palavra compromisso. É como se você comprasse uma missão. E que missão é essa? Levar a palavra, levar o Evangelho. Sabendo que a palavra Evangelho significa boas novas. Então, nós estamos levando essa boa nova. E a boa nova é: Cristo veio, deu a sua vida em favor de muitos, e por isso temos direito à salvação. O véu foi rasgado. O véu que separava o homem de Deus, o véu do pecado, ele foi rasgado. E hoje nós temos livre acesso. Essa é a boa nova. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Evangelho. E ser comprometido, ser compromissado, ter compromisso, é ter um contrato, é ter um acordo, é ter um trato, ajuste, pacto, combinação, convenção, palavra, ou seja, você dá a palavra, um tratado, um empenho, um engajamento, uma promessa. Possivelmente, se pesquisarmos, poderemos até achar mais sinônimos, encontrar mais sinônimos, mas eu acredito que já são o bastante para nos aludir o fato de que ter esse compromisso é sim uma grande responsabilidade. Que nós possamos assumir de forma verdadeira, de forma intensa, incondicional, essa responsabilidade. A responsabilidade de levar a boa nova, a palavra de Deus, a palavra da salvação, a palavra da verdade, a palavra que liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa leitura da bíblica em classe já foi feita pelo nosso irmão Felipe, e é uma palavra muito gloriosa quando o Senhor Jesus, ele fala com os 11, ele fala com os seus discípulos. E eu acredito que alguém já prestou atenção, onde o versículo 14, que diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados,
juntamente e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. O Senhor Jesus, ele começa como que uma repreensão àqueles discípulos. Ele diz que eles estão sendo incrédulos, eles foram incrédulos, e Jesus lança isso em rosto daqueles 11, porque já tinha ressuscitado o Senhor, já tinha corrido esses fatos no boca a boca e tinha chegado ao conhecimento dos discípulos, mas eles não estavam crendo. De início, logo com as mulheres que tinham ido ao jardim e viram que o túmulo estava aberto. E essas mulheres levaram essa notícia, mas muitos não creram. E Jesus agora repreendia eles, mostrava a eles essa dureza de coração e essa incredulidade, porque eles não tinham acreditado. Mas Jesus já tinha avisado que iria morrer, sim, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Todas as coisas que o Senhor falava já tinha se cumprido. E essa acabava de se cumprir. Seria o papel dos discípulos terem crido. Não vamos julgar, né? Nós não sabemos, se estivéssemos na pele dele, se iríamos também acontecer conosco essa incredulidade. Mas agora também no versículo 15 me deixa uma esperança muito maravilhosa. Porque apesar de Jesus ter percebido e mostrado aos seus discípulos essa incredulidade, essa dureza de coração, também fica claro para nós que o Senhor Jesus não levou isso em conta. Isso não foi um empecilho para que os discípulos não pudessem falar do amor do Senhor. Pelo contrário, no versículo 15, Jesus já tinha dado uma repreensão, mas ele também lançou a responsabilidade. Ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus mostrou a nossa falha, né? A falha dos discípulos, mas Jesus também autorizou a esses discípulos levar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele explica que a obrigação deles é levar a palavra, mas a decisão de seguir ou não ao evangelho é de cada um individualmente, é de cada indivíduo, porque o versículo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Jesus não nos manda fazer algo que não está ao nosso alcance. Jesus só nos manda fazer algo que nós podemos fazer. Levar a palavra nós podemos, salvar não podemos. Salvar é com o Senhor Jesus. Ele já veio, ele já deu a sua vida. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é um papel do Espírito Santo. E Jesus falou que iria voltar para o Pai, mas iria enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. E ele, sim, é apto para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. No verso 17 da leitura bíblica diz: esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Com este versículo, o Senhor está assegurando que vai nos deixar ferramentas, sinais, maravilhas que vão acontecer para comprovar esse evangelho nas nossas vidas, que nós estamos oferecendo um evangelho de poder, aquele que transforma, que muda, que restaura, que completa o ser humano e principalmente que tira esse ser humano do charco de lodo e traz para a luz, e traz para o redil, para o aprisco, onde as ovelhas do Senhor estão reunidas. E nos demais versículos, né, no 18, ele continua falando das maravilhas
que nós, levando a palavra do Senhor, levando esse evangelho que é um evangelho de poder, poderemos até mesmo pegar nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não nos fará dano algum, que imporemos as mãos sobre os enfermos e esses enfermos serão curados. O Senhor Jesus, ele falava características daquela cultura, daquela época, falando em serpentes, falando em venenos. Hoje, nós não temos tão cotidianamente uma serpente física, né, no nosso dia a dia, como antigamente existiam mais frequentemente as víboras, as serpentes. Mas hoje existem outras situações que podem caracterizar como serpentes, também como venenos. Mas o Senhor também nos assegura que contra todo esse mal, o Evangelho irá nos livrar, que o mal se reverta contra nós. Mas sim, esse mal, esse veneno é aniquilado pelo Senhor. O versículo 19 da leitura bíblica diz assim: Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Quando o Senhor Jesus voltou, o Espírito Santo já veio para a terra, para estar do nosso lado, nos apoiando, para levar esse evangelho. Nós acreditamos sim que o poder de Deus continua conosco através do Espírito Santo. E esse poder é que chega até as vidas e vai transformando as vidas. Porque o Evangelho é o ensino, o Evangelho é a boa nova. E o ato de evangelizar é levar esse ensino, é levar essa boa notícia, essa novidade, essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem que liberta. O plano da salvação que o Senhor, nosso Deus, ele traçou desde o Éden, quando o homem caiu, ele traçou o plano da salvação. E no decorrer dos anos, das gerações, tudo foi se cumprindo para que chegasse esse momento especial. Quando Jesus, já depois de ter nascido, já depois de ter cumprido o seu ministério de 3 anos aqui na terra, de ter efetuado tantas curas, tantas libertações, multiplicação de pães, o Senhor cumpriu tudo nesse tempo de ministério e cumpriu o propósito maior para aquele a que veio, que foi dar a sua vida na cruz do Calvário, até a morte, e morte de cruz. Então, quando isso aconteceu, se cumpriu a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória, a vitória do nosso Senhor. E por isso nós pregamos, não porque nos alegramos que o nosso Jesus morreu, nós nos alegramos porque ele, em morrer, cumpriu, mostrou o seu amor. Cristo, com isso, prova o seu amor. Deus provou o seu amor enviando o seu Filho. Jesus mostrou o seu amor chegando até o fim daquele compromisso que ele assumiu de dar a sua vida, através da cruz do Calvário, onde ele fez por nós. A cruz estava separada para nós, mas Jesus tomou o nosso lugar. Com isso, nós pregamos uma palavra, um evangelho da verdade. A nossa obrigação de levar essa palavra é porque a palavra de Deus diz em Romanos 10, o verso 17: o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Vamos ler todo o texto que está em Romanos 10, do 13 ao 17. Vamos abrir as nossas Bíblias. Você que está em casa, você também pode acompanhar a leitura através da sua revista. Você pode também acompanhar através da sua Bíblia aberta e lendo conosco, onde nós vamos conferir esses versículos gloriosos, que diz assim, Romanos 10, do 13 ao 17, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam a boas novas. Então, mais uma vez, estamos sendo responsabilizados pelo Senhor de levar esse evangelho, porque o mundo está lá fora e algumas pessoas ainda não ouviram a palavra de Deus. E tem que invocar o nome do Senhor para ser salvo. Mas como é que eles vão invocar o nome do Senhor se eles não conhecem ao Senhor? E como eles vão conhecer ao Senhor se eles nunca ouviram falar? E como eles vão ouvir falar se ninguém está indo? Então vamos, você que está em casa, vamos assumir essa responsabilidade, porque é glorioso levar. O próprio texto finaliza dizendo: bem-aventurados são os pés daqueles que levam as boas novas. Quando alguém está enfermo, precisa do médico. Se a pessoa não pode ir até o médico e o médico vai até ele, esse médico, essa equipe de saúde, tem uma garra toda especial. É louvável ir levar a saúde. Existem projetos sociais para isso. Existem algumas entidades que fazem isso, levam a saúde, levam o médico até o doente. Quando alguém está com fome e não pode ir em busca do alimento, mas de alguma maneira esse alimento chega até ele, bem-aventurados os pés, felizes aqueles que levam, não só os que recebem, mas aqueles que levam, vão ter com certeza uma recompensa. No mínimo, a satisfação de estar servindo ao próximo. E vocês lembram que eu falei anteriormente, que levar a palavra de Deus é estar a serviço do próximo? Já pensou? Nós levando a palavra de Deus e ouvindo do Senhor, que são bem-aventurados os nossos pés, porque estamos levando as boas novas do Senhor. Aleluia, glória a Deus, que nós possamos realmente nos revestirmos do Espírito Santo de Deus, empunhar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, e levar as boas novas, cumprir a palavra de Deus, quando diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso de várias maneiras. Até mesmo hoje, nos nossos dias, por que não dizer, poderemos estar levando a palavra de Deus utilizando as mídias sociais? Por que não? Na verdade, neste momento, é isso que estamos fazendo também. Porque não só os cristãos, não só os evangélicos assistem ao nosso canal, mas também pessoas que ainda não se decidiram em seguir ao Senhor. E vão escutando a palavra do Senhor. E essa palavra é a semente que nós plantamos. E essa semente, quando cai na terra boa, ela vai germinar, ela vai florescer. As mídias sociais estão aí para serem aproveitadas. Em cada tempo, em cada cultura, em cada época, período, existiam ferramentas, existiam armas, existiam situações criadas para que determinadas coisas fossem feitas. E com o Evangelho do Senhor não é diferente. Antes existiam as estradas para serem percorridas. E os homens de Deus, as mulheres de Deus, levavam a palavra do Senhor no boca a boca, pelos caminhos, pelas ruas, pelas valadas, pelas praças, apenas caminhando e falando do amor do Senhor. Hoje, nós temos a mídia social, nós temos as redes sociais. E por que não aproveitar essa ferramenta para levar a palavra do Senhor? No Salmo 147, o verso 15, diz o seguinte: quem envia o seu mandamento à terra e a sua palavra corre velozmente. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E ele já conhecia tudo o que ia acontecer.
Quando ele diz que a sua palavra corre velozmente, é porque nós estamos aqui pela manhã e ainda agora, pela manhã, você já está ouvindo a proclamação do Evangelho do Senhor. É muito veloz. No tempo de Paulo, quando ele assumiu essa responsabilidade de uma forma muito maravilhosa, ele se responsabilizou, ele pegou essa responsabilidade de levar a palavra do Senhor, se comprometeu com o Evangelho. Ele fez várias viagens, chamadas viagens missionárias. Foram principalmente três grandes viagens missionárias. Mas essas viagens eram demoradas, porque ele andava a pé, ele andava a cavalo, ele andava de navio, no intuito de fazer a igreja de Jesus crescer. Hoje nós temos outras ferramentas, outros veículos, e esse é um deles. O veículo de levar a palavra de Deus através da internet, com ferramentas como o Facebook, como o Instagram, como o YouTube, para que chegue lá do outro lado o evangelho puro e genuíno. Sim, nós utilizamos essas ferramentas para outras finalidades também, mas devemos aproveitar, porque o evangelho do Senhor, ele deve ser pregado a tempo e fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E pregar como? Pregar aonde? Pregar ao mundo. Em Mateus 9,36 diz: e vendo a grande multidão, teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, o mundo é visto como uma grande massa de ovelhas. E as ovelhas precisam de um pastor para guiá-las, para orientá-las, para cuidar delas. Porque senão vem o lobo e as traga. Vem o lobo e as machuca. Ou elas se perdem desse rebanho e ficam à deriva, sem comida, sem pastor, no frio, com fome. Mas Jesus, ele quer ser o pastor dessas ovelhas. E nós devemos apresentar esse Jesus para cada uma dessas ovelhas. Porque o mundo é esse grande, vamos dizer assim, curral de ovelhas que não tem pastor. Mas o nosso Jesus, ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em Mateus 13:38 diz o seguinte, que o campo é o mundo. O campo é o mundo. Muitas vezes nós queremos pregar, alguém foi transferido para o campo, vai ser pastor do campo, vai ser missionário, está no campo transcultural. Mas que campo é esse? Irmãos amados, tudo pode ser um campo nas nossas vidas. Olha, o campo é o mundo, ou seja, todos. A boa semente são para os filhos do reino de Deus. E os joios são os filhos do maligno. Tem o campo e tem a plantação. E nele estão plantados boas sementes, quer dizer, o trigo, são os filhos de Deus. E está plantado o joio. Mas não está dizendo que nós devemos fazer uma separação agora. Quem vai fazer a separação é o Senhor. Nós devemos levar essa palavra a esse campo, independente de quem seja. E esse campo, para mim e para você, está bem pertinho de nós. O Senhor pode querer nos levar para locais longínquos? Pode. Mas se isso não acontecer, ou enquanto isso não acontece, nós temos um campo vasto, próximo de nós, que são os nossos vizinhos, os nossos familiares, que são amigos, colegas, porque podemos levar a palavra do Senhor no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no ônibus. Onde quer que nós andemos, nós podemos levar a palavra do Senhor. Inclusive, mais uma vez eu reforço nas redes sociais, através delas, levando a palavra de esperança. Em tempos difíceis que estamos vivendo, por que não levarmos a palavra de esperança? Mostrar que, independente da situação atual que o Brasil e o mundo vive,
Jesus é a solução. Não especificamente e somente para o nosso corpo físico, mas principalmente para as nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Temos também que ver que o Evangelho ele deve ser pregado em todas as nações. Em Lucas 24:47 diz o seguinte: e em seu nome se pregue o Evangelho de arrependimento e remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Se começou por Jerusalém, porque Jerusalém conheceu ao Senhor Jesus olho a olho. Ele viveu naqueles dias, ele viveu no meio deles. Mas a partir daí o Senhor mandou que levassem por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Com isso, com todas essas orientações que o Senhor Jesus nos dá, nós vemos em 1 Coríntios 9,16, que diz o seguinte: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho do Senhor é a nossa obrigação levar. E com isso, não temos de maneira nenhuma nada para nos gloriar, para nos envaidecer. Pelo contrário, como disse João, importa que ele cresça e eu diminua. Ou seja, vamos mostrar a cruz e o Jesus da cruz. Nós não temos que nos gloriar com nada, porque somos servos dele. Estamos apenas cumprindo um ID. É o mínimo que nós podemos fazer pela quão grande salvação que nos alcançou. E o próprio Evangelho diz também: dai de graça o que de graça recebeste. E é por isso que nós temos essa obrigação de levar a palavra do Senhor, porque já fomos beneficiados por esse Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Evangelho ele deve ser levado para todos, porque, como diz em 1 Timóteo 2:4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha, todos os homens, não podemos escolher. Eu gosto daquela minha amiga de trabalho, vou falar de Jesus para ela, para que o Espírito Santo a convença, ela seja transformada, ela seja convencida e convertida ao Senhor e assim possa morar no céu. Mas aquela outra eu não gosto muito, não, de forma nenhuma. Como já disse, temos que dar de graça o que de graça recebemos. E o Senhor Jesus, ele disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade é quem mostra ao pecador que ele está no erro. É quem nos mostra, nos aponta o caminho correto a seguir, porque mostra que nós não estamos nele. Então, temos que fazer um contorno, ou seja, quando nós observamos que estamos no pecado, no erro, quando o Espírito Santo convence o ser humano disso, faz com que o ser humano mude de direção. Essa mudança de mente, que se chama metanoia, faz com que ele se converta, ou seja, ele está indo numa direção, ele converte para outra direção. Ele está se afastando de Jesus, ele converte para se aproximar de Jesus. E essa verdade liberta, porque enquanto vivemos no erro, vivemos na mentira, somos presos. Somos presos pela vaidade, somos presos pelos vícios, pelas drogas, pela prostituição, pela tudo quanto vem de encontro à palavra de Deus. Mas quando a verdade nos é colocada à nossa frente, então essa verdade faz com que o que aconteceu com Paulo, as escamas caiam dos olhos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira, e esse amor de tal maneira fez com que o homem ficasse à mercê do Senhor. Desde que ele se deixe estar nos braços do Senhor, ele está à mercê.
Olha só, de uma forma diferente, vamos meditar nesse versículo que é o texto áureo da Bíblia. João 3,16. Que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De um modo diferente, vamos analisar o quão grande, porque que tudo de maior está nesse versículo, que com apenas algumas palavras ele tem esse peso tão poderoso. Isso é uma reflexão do pastor Aguinaldo Betti, da Escola Bíblica Dominical, ali em São Paulo, e eu gosto muito dessa reflexão dele, quando ele diz o seguinte: porque Deus é o maior ser, amou o maior mandamento, o mundo, o maior grupo de pessoas, de tal maneira, o maior grau, a maior intensidade, que dá é o maior gesto, é o maior ato. O seu Filho unigênito, a maior dádiva, aquilo de mais precioso, para que todo aquele, a maior oportunidade, todo aquele, é uma oportunidade única, que nele, a maior atração, ele, Jesus, crer, ou seja, uma simplicidade, apenas crer, não pereça, a maior promessa, mas tenha, é a maior certeza, a vida eterna, é a maior posse, é a vida eterna, é aquilo de maior que nós possamos querer da parte de Deus, é a vida eterna. Então, esse versículo, ele tem esse peso tão especial, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Já temos falado de uma forma bem abrangente, mas em registro com a introdução da nossa revista, diz que o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. E a igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Então, nós não podemos esperar de outra entidade. Nós não podemos esperar de um departamento do governo, nós não podemos esperar de nenhum segmento da sociedade a não ser a igreja. Foi colocada sobre nós, foi imposta sobre nós essa responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. E a evangelização, ela deve ser uma prioridade da igreja de Deus. O evangelho não é uma mensagem alternativa, é uma questão de vida ou morte. Vida para aqueles que ouvem e aceitam, e morte para aqueles que ouvem, mas não aceitam o evangelho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo que, a partir do momento que a igreja está levando o evangelho ao mundo, ela está cumprindo o ID e ainda por cima ela está se eximindo daquela culpa, daquele sangue. Ou seja, quando a pessoa chega ao pleno conhecimento da verdade, ele passa a ser responsável, literalmente e absolutamente sobre sua vida, sobre seus atos. Enquanto vivia no tempo da ignorância, a própria palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando o homem conhece a palavra de Deus, ele não é mais ignorante sobre o assunto. Então, sim, será levado em conta, será pedido prestação de contas daquela vida, se for uma vida de pecado. E aí, temos que arcar com as consequências, né? Sempre existe uma consequência do pecado. E a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra evangelho, ela vem de duas outras palavras gregas. Que é um advérbio, e angelia, que significa mensagem, notícias, novas. No grego não existe a letra G com som de J. Sempre que tem a letra G no grego é no sentido G. Então, a palavra evangelho seria euangélio. Mas
vamos dizer assim, transliterando para a nossa língua, evangelho significa, pela junção das duas palavras gregas, levar as boas novas, né, verdadeiramente. E o ser humano, só por meio do evangelho é que o ser humano conhece ao Senhor Jesus, conhece a salvação, conhece a palavra que foi dita, tragada foi a morte na vitória. Quando não existe a pregação do evangelho, não tem como chegar ao pecador a morte de cruz do Senhor, o plano da salvação, o sangue derramado, a expiação dos pecados. Então, a junção dessas duas palavras gregas caracterizam a palavra evangelho, que é levar as boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. E só por meio do evangelho o ser humano pode conhecer a salvação na pessoa de Jesus. Jesus, ele é o único salvador do mundo. O evangelho são boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão. O perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho é de graça, é a graça de Deus. Como disse anteriormente, dá de graça o que de graça recebeste. Além de nós não termos que pagar, porque o preço já foi pago por Jesus, ele ainda caracteriza a própria graça de Deus derramada para os homens. Ou seja, nós não tínhamos esse direito, mas por amor à humanidade, Deus derramou a sua graça. E nós vivemos nessa dispensação, a dispensação da graça, onde a misericórdia de Deus, né, que graça é favor imerecido, misericórdia, onde a misericórdia do Senhor tem se estendido, tem se derramado de uma maneira tão especial, que nós muitas vezes vemos coisas no mundo, práticas de pecado, que anteriormente Deus não permitiria. Mas hoje, pela misericórdia do Senhor, Ele deixa que o homem, por iniciativa própria, sendo, claro, convencidos e apoiados pelo Espírito Santo, ele se converta dos seus maus caminhos. É uma decisão, é o livre-arbítrio. Deus não obriga o homem a ser servo dele. Deus não obriga que o homem faça essa conversão para a cruz. Mas Ele espera, sim, de nós, de cada um de nós, que nós sejamos convertidos, que nós nos voltemos para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha só, não tem como conseguir atalhos, conseguir outros caminhos, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode chegar até Deus sem ser por Jesus. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo, que é o mundo, nos mostra que podemos levar a palavra do Senhor, e essa palavra, ela sendo aceita, existe a certeza do ser humano chegar até Deus. Ele não fica alienado, ele não fica à deriva, ele passa a ter o pleno conhecimento da verdade. O tópico 3 diz: uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Mas o que é necessário? É necessário haver uma mobilização da igreja. Serem tratadas metas, serem traçadas estratégias para que a palavra de Deus chegue, para que nós possamos levar a palavra de Deus. E essas estratégias e essas metas, elas podem ser traçadas individualmente por cada um de nós, no evangelho corpo a corpo, no evangelho pessoal, aplicação pessoal, ou no evangelho sendo levado através
da mídia, através de conferências, através de cultos nas praças, através de cultos nas igrejas. Estamos vivendo um momento diferenciado, sim, mas, em nome de Jesus, esse momento vai passar e nós poderemos voltar a pregar a palavra de Deus nos púlpitos, nas praças, nas ruas, nas esquinas, e continuar fazendo a palavra de Deus, levando a palavra de Deus também de forma online. Porque foi uma ferramenta que o Senhor Jesus permitiu que nós começássemos a usar. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de alma. E por que nós não podemos continuar sendo também prósperos ganhadores de almas, né? O segundo ponto da lição diz que Jesus morreu para salvar os seres humanos. Esse tópico fala da nossa teologia, a teologia da igreja pentecostal, onde visa não citar nomes, não fazer decisões de lado, não ficar, eu escolhi esse evangelho ou eu escolhi aquele evangelho. Não, escolhemos o evangelho de Cristo, onde Jesus veio, deu a sua vida em prol da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E existe uma divergência, mas ela não deve ser trazida para os nossos dias, porque a igreja prega a palavra de Deus, e na palavra de Deus não há engano. O segundo ponto desse tópico 2 diz: por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante, e há muitas discussões teológicas sobre esse tema. Nos últimos tempos, os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: expiação limitada e ilimitada, que são os subpontos A e B. Expiação limitada é quando algumas interpretações bíblicas dizem que Jesus veio para um grupo de pessoas. E a expiação ilimitada, que é aquela que nós cremos, é que Jesus veio para todos, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se trata até mesmo de um erro teológico dizer que Jesus veio para um grupo. Jesus veio para todos, sem acepção de pessoas. Inclusive, a palavra de Deus diz que ele não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Jesus mandou-nos pregar no mundo inteiro e a toda criatura. Se ele tivesse fazendo seleção de grupos, ele não teria nos mandado pregar a toda criatura. A palavra de Deus diz em Tito: portanto, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus por isso, porque se ele tivesse feito uma pré-seleção, o que é que me garante que eu estaria aqui? O que é que garante a você que você estaria aí sendo beneficiado pela palavra do Senhor? Louvado seja Deus. Vamos ler o tópico 3, que diz: evangelismo local e transcultural. Falamos que a igreja tem a obrigação de levar a palavra de Deus, que o campo é o mundo, que nós podemos pregar através de mídias sociais, no corpo a corpo, nas igrejas, nas praças. Mas onde mais podemos pregar? Como mais podemos ser agentes modificadores, agentes transformadores do mundo, levando a palavra de Deus? Da forma local, que é essa que falei, e da forma transcultural. É aí onde entram a questão dos missionários. O evangelismo transcultural é aquele que você transcende as suas barreiras culturais. Ou seja, países, continentes, onde vai ser encontrada algumas barreiras, como a língua, os costumes, a cultura, às vezes até a moeda, muitas barreiras, muitas situações que dificultam essa pessoa escolhida, esse missionário, de levar a palavra de Deus, mas não impedem. Não é impossível ser um missionário, não é impossível fazer missões transculturais, é um pouco mais difícil. Mas se o Senhor Jesus escolher a cada um de nós, o campo é grande, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros.
Nós temos ouvido falar nisso. E nós temos colocado também como propósito, muitas vezes até mesmo de oração, orar pelos missionários que estão fora do país e fora até do continente. O Novo Testamento mostra que evangelismo e missão são tarefas precípuas da igreja. Essa palavra precípua significa essencial, fundamental. O livro de Atos destaca a obra missionária e registra missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias de Paulo, como já citei. Primeiro ponto do tópico 3. Evangelização é o ato de comunicar as boas novas por meio de palavras e ações. Nós não apenas evangelizamos levando a palavra, lendo um versículo, cantando um hino em louvor a Deus. Nós também evangelizamos, também fazemos missão com a nossa vida, com a nossa maneira de ser, com o nosso comportamento, com as nossas palavras. Então, vamos pedir ao Senhor que nós tenhamos esse posicionamento missionário, mesmo de boca fechada, porque às vezes é necessário que nós possamos ter esse posicionamento evangelístico apenas ao passar em algum local, apenas na nossa maneira de falar, apenas na nossa maneira de conversar com as pessoas, de agir, de escutá-las, no trabalho, na escola, ou seja, em todo lugar, nós devemos ser evangelizadores, devemos ser, sim, missionários, porque essa é a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o avivamento, quando Pedro falou que salvou 3.000 almas, que o Senhor Jesus, ele nos instrui a levar a palavra de Deus. Ele nos direcionou, nos comissionou. Por isso que é falado que o ID, esse trecho, é a grande comissão da igreja. Nós somos comissionados a levar a palavra de Deus. A mensagem, ela é a mesma. Jesus é o mesmo. Nós é que muitas vezes mudamos. A situação muda, a cultura. Como já falei, as ferramentas são outras. Então, vamos lançar a mão de todas as formas para levar a palavra de Deus. Eu também quero ler o tópico 3, que diz: o desafio de hoje. Jesus disse: o campo é o mundo. Mateus 13:38. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade ou a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois até os confins da terra. Isso aconteceu de forma simultânea, porque Jesus falou: ide e pregai em Jerusalém, Samaria, Judá e até os confins da terra. Ele falou de forma simultânea. É da maneira que der. Não precisamos selecionar, escolher onde iremos primeiro. É quando a oportunidade surgir. E a oportunidade, ela pode passar. Mas devemos aproveitar a cada oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler a conclusão. E logo após nós estaremos encerrando essa maravilhosa lição da parte de Deus. A conclusão diz o seguinte: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém parar para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. E por que não dizer atualíssima, né? Louvado seja o nome do Senhor por esta lição gloriosa e vamos não apenas meditar, mas pôr em prática no nosso dia a dia. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Lição abençoada aí, ministrada pela nossa professora Sandra. Que Deus continue abençoando ela, toda a sua família. Me enquadro dentro disso.
não é verdade? Então, que todos venham tratar aí o evangelismo com prioridade, né? Vimos aí a prioridade é a evangelização, temos que ter ele no nosso pilates, na nossa base, é essencial, deve ser a evangelização também, amém? Oremos a Deus, agradecendo a Ele por mais esse domingo abençoado, onde nós aprendemos um pouco mais sobre evangelização, e próximo domingo estaremos aqui também, juntamente com a igreja, participando de mais um EBD. Se possível for, ative o sininho, compartilhe essa live, amém? Isso nos ajudará muito a fazer esse trabalho de divulgação nas plataformas digitais da igreja, amém? Oremos. Pai santo, Pai querido, Pai, te agradecemos, Pai, por mais essa manhã, aonde podemos perceber, Pai, que precisamos mais evangelizar, precisamos mais buscar de Ti, Pai, para que possamos distribuir isso a todas as nações, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai abençoando a todos aqueles que nos assistiram, aqueles que nos assistiram ao vivo, aqueles que porventura estejam assistindo em outro dia, Pai, ser com eles, Pai, vai dando vitória, vai dando graça, restaura a saúde, sara suas feridas, Pai, que nesse momento, Pai, que estamos passando, Senhor, dê todo o suporte necessário para que todos os irmãos fiquem bem, Pai, e passe por esse momento, Pai. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.